hora em que vem o Filho do Homem. Jesus está voltando. As Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, alertando todo aquele que tem ouvidos para ouvir. Jesus está voltando. É tempo de nós nos prepararmos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua alma é muito valiosa para Deus. O mundo passa, tudo é passageiro, mas a tua alma é eterna. Você existe, você é um ser eterno, você é alguém muito importante para Deus. Ainda que passa por inúmeras tribulações nesta terra, ainda que muitas lutas, perseguições, ainda que às vezes a sua alma sente amargura, Deus ama você. E a prova que Ele te ama é que lá na cruz do Calvário, Ele morreu por amor a você. Ele levou sobre Ele os seus pecados, para que você pudesse ouvir, numa noite como essa. Não é sorte, é a graça, para que você pudesse ouvir a voz dEle te chamando. É tempo de voltar, é tempo de olhar para Cristo. Ele ama a tua alma, Ele tem algo muito maior para você. Repito, tudo neste mundo é passageiro e transitório, mas o que o Senhor Jesus tem para a tua alma, tem para a tua vida, é algo eterno. A Bíblia vai dizer que certa feita um homem chamado Noé, um homem de Deus, alguém que Deus colocou sobre ele uma incumbência, um propósito, um chamado de levar a palavra. Ele começa a pregar, ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento, ele começa a convidar as pessoas para se voltar para Deus. O povo havia se distanciado, o povo estava distraído, e Noé começa a pregar. Por isso Noé é conhecido como pregoeiro da justiça, alguém que pregava a vontade de Deus em um mundo que havia se distanciado da vontade de Deus para viver a sua própria vontade. Era um tempo onde as pessoas viviam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Você pode olhar para mim e dizer: mas pastor, isso são coisas boas. Sim, de fato são coisas boas, são coisas lícitas, mas estavam praticando no nível tão alto, a ponto de desprezar a presença do Criador. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, viviam-se as suas próprias vidas, longe da vida de Deus. Deus quer que você sim seja feliz, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você tenha paz, mas não longe da presença dEle. Deus é Pai e Ele quer cuidar de nós. Deus é Pai e Ele quer cuidar da nossa alma. Ele quer nos levar para um lugar seguro, e o lugar seguro é a presença dEle. Naquela época eles não ouviam a voz de Deus. Por mais que se pregava e se pregava o Evangelho, eles não ouviam, viviam suas próprias vidas, o seu ventre era o seu próprio Deus, idolatravam-se a si mesmos, desprezando, negligenciando a palavra fiel, que é a palavra de Deus. Até que Deus diz para Noé: constrói uma arca, porque eu trarei dilúvio por sobre a terra. Noé ouviu a palavra do Senhor. Que nesta noite você possa ouvir a palavra de Deus. Deus ama você. O que Ele tem para você não se compara com nada que o mundo tem te oferecido. Tudo no mundo passa, amizades nos abandonam, mas Deus permanece para sempre. Sua palavra é fiel e verdadeira. Deus disse para Noé: constrói uma arca, porque trarei dilúvio. O dilúvio era um juízo de Deus sobre uma terra que vivia longe da sua presença. Noé continuou pregando e continuou construindo a arca. Noé continuou pregando e continuou obedecendo a Deus. Noé constrói a arca no tempo determinado do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a Noé: Noé, entra na arca tu e a tua casa. Eles entraram na arca e Deus fechou a porta da arca e veio sobre a terra um grande dilúvio. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, houve muitas mortes. As pessoas tentavam se salvar da sua maneira, mas não conseguiam. As pessoas tentavam com as suas próprias forças
salvar a sua vida, mas não conseguiam. Por isso Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que pudesse salvar a nossa alma, para que pudesse ser porta de salvação para nós. Nós vivemos hoje num mundo cujo qual está debaixo de uma terrível maldição, um mundo cujo qual vai passar, mas Deus enviou o seu Filho, para que pudéssemos, por meio do Filho, ser salvos. Por isso que a Bíblia diz sobre Cristo, ou melhor dizendo, o próprio Cristo diz sobre Ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela época, o dilúvio veio, houve mortes e mais mortes e mais mortes. E a Bíblia diz sobre a nossa geração que o fim dos tempos será como os dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O mundo onde as pessoas estavam distraídas, assim estamos hoje. Estamos distraídos. Nós precisamos despertar. Nós precisamos nos arrepender, meus amados irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Não podemos dormir no final dos tempos, justo no final. É tempo de acordar. É tempo de despertamento. É tempo de olhar para Deus. É tempo de olhar para o caminho. É tempo de olhar para Jesus Cristo. O Pai nos ama. E o Pai está de braços abertos nos esperando. Talvez um dia você foi para Jesus. Você já serviu a Deus. Você já adorou no templo sagrado. Você já engrandeceu o nome dele e o serviu com fidelidade. Você amava a presença de Deus. Mas algo aconteceu. Pois a vida é cheia de acontecimentos. E lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, que tentam sempre nos tirar da presença de Deus. Lembra sempre, o propósito do diabo é tirar você da presença de Deus. O propósito do inimigo das nossas almas é nos separar da presença daquele que mais nos ama, pois ninguém te ama como seu pai. A Bíblia fala sobre um jovem, um filho pródigo, que em um determinado momento da sua vida, ele simplesmente pediu ao pai a parte da sua herança, e o pai lhe deu, e ele foi embora para uma terra distante, ele foi embora para longe da presença do pai. Talvez você foi para uma terra distante, você foi em busca de uma tal felicidade, você tinha certeza que seria feliz, algo te tirou da presença de Deus, você foi para longe, e lá longe você encontrou inúmeras amizades, você encontrou inúmeras pessoas que prometeram ser seu amigo, prometeram sempre estar com você. Mas, meu amado irmão, irmã, ter amizade quando se tem dinheiro é fácil. Ter amizade quando se tem saúde é fácil. Ter amizade quando se tem o que oferecer é fácil. Mas a Bíblia vai dizer, na vida desse jovem que escolheu sair da casa do pai, se distanciar da presença do pai, levar parte da sua herança, a vida dele no início era boa, entre aspas. Ele tinha amigos, ele tinha dinheiro, ele viveu uma vida dissoluta, uma das piores vidas que ele poderia viver, ele viveu longe do seu pai, longe da presença do pai, longe dos cuidados do seu pai. Mas chegou o momento que o seu dinheiro terminou. Aquele jovem rico, filho de um grande fazendeiro, que sempre foi amado pelo seu pai, começa a padecer necessidades. Vem fome por sobre a terra. Aquele jovem começa a procurar emprego, não encontra, até que vai ao fazendeiro. E diz aquele fazendeiro: eu preciso de um emprego, eu estou passando fome, eu estou numa grande dificuldade na minha vida. Naquele momento, aquele fazendeiro olha e diz: eu não tenho emprego para você, senão apacentar porcos. E aquele jovem aceita, porque não tem para onde ir, não tem o que comer, está no sofrimento, e ele aceitou qualquer coisa. E a Bíblia vai dizer que ele, apacentando porcos, ele olha a bolota dos porcos, ele olha a lavagem dos porcos, e deseja comer a lavagem daqueles porcos. Ele deseja, ele almeja
comer a lavagem dos porcos, a bolota dos porcos que os porcos comiam. Lembrando que ele é o filho de um grande fazendeiro. O pai dele é muito rico, ele tem tudo. Qual é o problema? O problema é que ele está distante da presença do pai. Distante do pai não há alegria. Distante do pai não tem paz. Distante do pai há fome. A tua alma clama pela presença do seu pai. Distante do pai não há amor. Distante do pai só há necessidades. E a alma vai padecendo. Até que um dia, aquele jovem pede para aquele fazendeiro: me dê um pouco da comida dos porcos, para que eu me alimente. Até a comida dos porcos lhe foi negado. Então ele lembra que na casa do seu pai, ele tinha de tudo. No sofrimento ele lembra que na casa do pai ele tinha pão. Até os trabalhadores do pai tinham pão à vontade. Ele lembra que na casa do pai ele tinha tudo o que ele precisava. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. É noite de você se levantar. É noite de voltar para a casa do pai. É noite de arrependimento. O pai ama a tua alma. O pai ama a tua vida. E ele tem um propósito maior para com a sua vida. Talvez até aqui foi sofrimento. Talvez até aqui a tua alma tenha chorado. Talvez até aqui você não tenha encontrado amor. Você não tenha encontrado paz. Você não tenha encontrado alegria. Mas o pai te espera de braços abertos. Aí você pode dizer: mas pastor, eu fui embora. Eu abandonei o pai. Eu o desprezei. Eu pequei contra o meu pai. Mas o pai está dizendo: não importa os teus pecados. Eu estou pronto para te perdoar. Estou pronto para mudar a tua história. Você continua sendo meu filho. Você continua sendo a minha filha. Meu amado irmão, é pela graça a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É tempo de voltar para o Pai. O Pai te ama e tem um propósito para com a tua vida. O Pai está te chamando nesses últimos dias, porque perto está a vinda de Jesus. É tempo de estarmos perto do Senhor. Jesus está voltando. Na época de Noé, eles viviam desapercebidos, viviam suas próprias vidas longe de Deus. Então Deus manda Noé chamar o povo para voltar para Deus. Eles não voltam. Então vem o juízo, vem o dilúvio e eles morrem. Mas Noé foi salvo. E por que Noé foi salvo? Porque Noé ouvia a voz de Deus. Aquele que ouvir a voz de Deus será salvo. Aquele que se voltar para Deus por meio de Jesus Cristo, o único filho dele, o caminho, a verdade e a vida, esse será salvo. O mundo que jaz no maligno, ele tem milhões e milhões de subterfúgios, de mecanismos para nos deixar desapercebidos, para deixar a gente distraído. Mas nós precisamos despertar, precisamos estar atentos, precisamos estar alerta, porque a vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Você pode parar e dizer assim: mas como, pastor? Como assim? Jesus virá como um ladrão? Aqui a palavra nos ensina que a vinda de Jesus será repentina, será de repente. O ladrão, quando chega, ele não avisa, ele vem de repente. Quando estão dormindo, quando estão desapercebidos, nós vemos a terra desapercebida, nós vemos um povo dormindo. Será num dia como esse, a Bíblia diz, que o Senhor voltará, arrebatará aquele que ouviu a sua voz, aquele que depositou nele a confiança, aquele que creu nele, aquele que se apegou a ele com amor. Esse será arrebatado, esse terá o corpo glorificado, habitará no céu de glória, onde haverá santo gozo e plena paz, tudo eterno, enquanto todos aqueles que negligenciaram o Evangelho estarão diante do trono do Senhor, sendo julgados, sem absorção, sem advogado,
Em segunda instância, serão lançados no lago de fogo toda alma que negligenciou o Evangelho, todo aquele que não voltou para Deus em quebrantamento e arrependimento. É por isso que Deus, aquele que te ama e provou que te ama na cruz do Calvário, uma prova mais linda, uma prova mais genuína de amor de Deus para com nós, pecadores, do que a cruz do Calvário. Lá na cruz, o Senhor proclama o seu amor. Lá na cruz ele diz: eu morri por você, eu derramei sangue pela tua alma, eu me entreguei pela tua vida, eu levei sobre mim os seus pecados, para que você fosse livre, para que não houvesse condenação. Eu levei sobre mim a morte que era sua, eu morri a sua morte, para que você pudesse ter vida. Por isso, nesta noite, meu amado irmão, ouça a voz do Senhor. O que o Senhor tem para a tua alma é eterno. É tempo de olharmos para a eternidade. É tempo de olharmos para o que é eterno. É tempo de tirarmos os nossos olhos do que é transitório, do que é passageiro. Porque o Pai de amor te chama nesta noite. O Pai de amor foi preparar um lugar para todo aquele que crê. O Pai de amor foi preparar morada para aquele que se voltar para Ele por meio de Jesus Cristo. O Pai te ama, não importa os seus pecados, não importa as suas falhas, não importa o que aconteceu, não importa quão longe você foi. O Pai te ama, tem um propósito com a tua vida, continuará te amando, continuará te chamando e não vai desistir de você. O Pai não desiste. O Pai não desiste, porque o amor dele é eterno. O amor do Pai é sacrificial. O amor do Pai é benigno. O amor do Pai é longânimo. Ele te ama. Talvez nessa noite você me ouve debaixo de muita luta. Talvez nessa noite, nessa terra aqui de aflições, a tua alma clama. Talvez eu falo com alguém que sofre num cárcere interior, um cárcere escuro de sofrimento agudo. Talvez o pânico, o síndrome do pânico tenha te alcançado, a ansiedade tenha te alcançado, e você tem se sentido abandonado, sozinho. Mas o Pai te chama para cuidar de ti. O Pai é cura para a tua alma. O Pai é paz para a tua ansiedade. Ele é a chave desse cárcere da depressão. Ele é o salvador da sua alma, aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados, aquele que abençoa a nossa vida e nos sustenta, suprindo todas as nossas necessidades, e ainda nos recebe na glória. Por isso, nesta noite, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ainda dá tempo, enquanto a vida ainda há esperança. Enquanto a vida ainda há esperança, volte para o Pai. Jesus está voltando. A mensagem do Filho de Deus, quando se fez carne, habitou entre nós, foi esta: arrependam-se e crede no Evangelho. Meu irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Feliz de te ver, viu? Amém. Arrependam-se e crede no Evangelho. Isso é o amor dele. Essa é a demonstração do amor de Jesus pela nossa alma. Ele poderia ter nos deixado, como muitos amigos nossos nos deixaram, como muitas pessoas nos abandonaram. Ele poderia ter nos abandonado, mas Ele não te abandona. Ele insiste com você, continua te chamando. Ele continua chamando pelo seu nome. A Bíblia diz que na época de Noé estavam apegados a si mesmos. Nos nossos dias de hoje, vivemos dias em que as pessoas também idolatram-se a si mesmas. São dias em que tem-se tempo para tudo, menos para Deus. Meu amado irmão, volte a abrir a sua Bíblia na sua casa.
Volte a meditar nas Escrituras. Faça uma oração de todo o seu coração, pedindo a Deus que guie a tua alma para a verdade. Pede a Deus que sonde e esquadrie o teu coração e te conduza às veredas da justiça, por amor do nome dEle. Não viva a sua vida sem Jesus, o Nazareno. Não viva a sua vida sem o autor da vida. Não viva a sua vida desprezando o Criador da própria vida. Não viva a sua vida desprezando aquele que te trouxe a vida e que te ama e que tem um propósito eterno para você. O mundo tem um propósito passageiro. O que o mundo tem vai passar. Como vários carros estão passando, assim passará a nossa vida. Nós temos que lembrar que nós somos um ser eterno. E quando nós passarmos, para onde vamos? Se negligenciarmos tão grande salvação, para onde iremos? Se não voltarmos para o Pai, para a casa do Pai, para a presença do Pai. É por isso que hoje o Pai está te chamando. Ele te chama porque Ele tem uma morada preparada para você. Esse sofrimento da terra é pequeno demais comparado com a glória que há de nos esperar no céu. O Pai tem um lugar de pleno gozo e santa paz para aqueles que creem no seu Filho amado. Volte-se para Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos introduz ao céu, ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho de Deus, que se identificou entre nós, que se fez carne e habitou entre nós por amor. Nós somos pecadores, e Jesus é conhecido como o amigo dos pecadores. E por ser amigo dos pecadores, Ele se assentou com os pecadores, Ele pregou aos pecadores, ensinou aos pecadores, não desistiu dos pecadores, Ele salvou pecadores. Ele veio para isso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, a graça de Deus está entre nós, trazendo salvação para aquele que crê. Talvez você tenha tentado salvar a tua vida por meio de suas próprias obras. Você tem tentado encontrar vida na morte. Você tem tentado encontrar aceitação de Deus pelos seus feitos. Você tem tentado encontrar a salvação com as obras de suas mãos. A gente não consegue. É como nos dias de Noé. Noé construiu a arca, mas só a casa dele entrou. Quem não ouviu a voz de Deus pela vida de Noé, morreu fora. Quando veio o dilúvio, quantas pessoas não tentou se salvar com as suas próprias obras, da sua maneira, e não houve salvação da sua própria maneira. Todo aquele que desprezar a voz do Filho de Deus, ele se perderá eternamente. Todo aquele que desprezar a voz do Filho de Deus se perderá eternamente. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a providência de Deus para a nossa salvação. Jesus Cristo é a providência de Deus, o escape para a salvação de nossa alma. Estamos aqui nesta noite, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Não é uma coincidência. Estamos aqui nesta noite, é uma agenda do Pai. O Pai te escolheu. É por isso que Ele está te fazendo ouvir estas palavras, te fazendo entender que o Filho de Deus, a vinda do Filho do Homem, será como um ladrão, onde muitos estarão desapercebidos,
Mas Deus tem um povo e está despertando este povo. Deus tem um povo e está chamando esse povo. Deus tem um povo e está avivando esse povo. É tempo de avivamento. É tempo dos mortos ressuscitarem. É tempo do cego ver. É tempo do surdo ouvir. Porque Jesus está voltando. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e Deus se compadecerá dele. Vinde a mim, diz o Senhor, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, diz o Senhor, e o meu fardo é leve. Talvez você está na beira do caminho, e eu vou terminar aqui, e você não consegue enxergar, senão escuridão. Talvez as trevas tenham sido o protagonista da tua história. E o vazio, a dor, a solidão tem tomado conta do teu coração. E parece que não há esperança. A Bíblia fala de um homem que vivia à beira do caminho. Esse homem era chamado Bartimeu, filho de Timeu. Os romanos pegaram ele, mataram seu pai e cegaram seus olhos. Vazaram seus olhos. Foi uma cena horrível para aquele homem. A última visão dele foi ver os romanos matar seu pai e cegarem, vazarem os seus olhos. Anos se passaram. Ele virou um pedinte de esmolas, ficou na beira do caminho, no sofrimento. E a única coisa que as pessoas podiam dar era uma esmola. A única coisa que esse mundo pode te dar é esmola, é migalha, para que você permaneça no mesmo lugar, caído, ou cego, sem esperança, sem paz, sem alegria. O mundo não quer que você se levante, o mundo não quer que você viva os propósitos de Deus, mas Deus não se esquece de você. Ele está indo ao teu encontro. Determinado dia, preparado pela graça de Deus, aquele homem estava no mesmo lugar, até que ele começa a ouvir barulhos de muitas pessoas passando, e ele começa a perguntar: ei, quem está passando por aí? E alguém diz: é Jesus, o Nazareno. Aleluia! Quem? Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o pão vivo que desceu do céu, o Santo de Israel, a esperança, a luz do mundo, o Salvador. Ele está passando aqui. Aquele homem, irmão, começou no seu coração a sentir que uma esperança começou a nascer, ainda que na escuridão, porque na presença de Jesus, mesmo na escuridão, ainda há esperança. Mesmo caído, ainda há esperança. Mesmo abandonado, ainda há esperança. Porque Jesus Cristo, Ele faz novas todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus passa e Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas não chamaram Jesus para ajudá-lo. As pessoas não levantaram e levaram ele até o Cristo, que opera maravilhas e que podia mudar a vida dele. Dá a nós uma visão de que para as pessoas o melhor é que ele ficasse no mesmo lugar, cego, caído, abandonado, vivendo de migalhas. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Então alguém diz: cala a boca, cego. Mandam ele parar de clamar. Começam a lutar para que ele não busque a Deus.
Comece a lutar para que ele não se aproxime de Deus. Lembra que eu te disse no início desta mensagem: o propósito do diabo não é arrancar teu carro, destruir tua casa, não, é te tirar da presença de Deus. Quando Satanás se manifestou no jardim do Éden, ele não arrancou árvore, ele não destruiu Éden, ele apenas tirou o homem da presença de Deus, o fazendo pecar contra Deus. Agora estão dizendo para Bartimeu: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir, desista de clamar. Mas aquele homem clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o amado da nossa alma, o pão vivo que desceu do céu, o Filho de Deus, Jesus parou. É maravilhoso. Jesus está indo para a cruz, Jesus está indo consumar a obra, mas ele ainda tem tempo para parar para um homem cego, miserável, caído na beira do caminho. Jesus para aquele homem, e Jesus diz assim para aquelas pessoas: tragam a mim. Quando trouxeram ele para Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que tu queres que eu te faça? Aquele homem poderia dizer claramente: eu quero a vingança contra os romanos do meu pai. Mas não, na presença de Jesus tem perdão, na presença de Jesus tem reconciliação, na presença de Jesus a história muda, e ele diz: eu quero ver. Mestre, eu só quero tornar a ver. Jesus diz: então veja. E ele viu, e Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Aquele homem deu um salto e começa a adorar Jesus. Jesus mudou a vida dele, Jesus salvou a vida dele, Jesus transformou aquele homem. Hoje eu termino essa mensagem dizendo para você: não fica desapercebido. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, coisas lícitas, porém de maneira ilícita, coisas boas, porém deixando de fora a presença do Criador, a presença de Deus. Volte-se para Deus, amai a Deus, amai a Deus acima de todas as coisas. Amai a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus cuidará de ti, Ele cuidará de nós, quando buscamos a presença dEle, a face dEle e não suas mãos, sua presença e não seus milagres. Que Deus seja a prioridade, a primazia, a pessoa mais importante da nossa vida, e que possamos ir a Ele por meio do caminho certo, e o caminho é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, a terra estará desapercebida, o povo estará distraído com muitas coisas. Marta, Marta, estás distraída e afadigada, preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que não lhe será tirado. Ela escolheu parar, se assentar aos pés de Jesus e ouvir Ele falar. Ela escolheu a melhor parte. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus mude a tua história, que Deus possa operar milagres no teu coração, o milagre da regeneração, e que o nome de Cristo seja glorificado no seu lar, e que você se arrependa de seus pecados e volte-se para Deus. Não viva longe do Pai, volte para o Pai. Há uma restauração de Deus para a tua vida, pois a festa no céu quando o pecador se arrepende. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.